Bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai focar num tema super importante e que pede muita, mas muita empatia. Saúde mental é um assunto que está sempre em alta, né? Mas cá entre nós, ainda é muito mal compreendido. A gente vai explorar aqui as visões do terapeuta Elton Oliveira sobre aquelas realidades bem escondidas do sofrimento emocional. E olha, isso não é só um monte de informação jogada não, tá? É um verdadeiro mapa para a gente entender uma condição que afeta milhões de pessoas, muitas vezes bem debaixo do nosso nariz, sem que ninguém perceba. A nossa ideia aqui é exatamente jogar luz no que costuma ficar lá nas sombras. Então vamos direto para nossa primeira parte, as armadilhas silenciosas, aquelas que ficam totalmente ocultas no nosso dia a dia. Bom, o primeiro passo para a gente entender isso de verdade é saber onde procurar. Sabe aquela ideia cultural de que o desespero sempre tem que ser dramático? Aquele choro incontrolável, a pessoa que não consegue sair da cama? Pois é. Mas a grande verdade que o terapeuta traz aqui é que a dor não precisa fazer barulho para ser real. Lágrimas são só um dos jeitos de expressar o sofrimento. E a falta delas não quer dizer de jeito nenhum que a dor não está lá. Exatamente. Em vez daquela tempestade forte e repentina, a condição muitas vezes se instala como se fosse uma neblina, sabe? Bem devagarinho, em silêncio. E vale muito a pena a gente parar para pensar no quanto a nossa sociedade simplesmente ignora a dor quando ela não está gritando por atenção. Porque quando o sofrimento chega em silêncio, ele não incomoda ninguém, não atrapalha a reunião de trabalho, não faz nenhum barulho. E é justamente aí que mora o perigo. Essa natureza quieta deixa a dor crescer e criar raízes sem que ninguém perceba e tente ajudar. E o que é realmente interessante notar nesses sintomas aqui é como a gente confunde tudo isso com a exaustão normal da vida moderna. Pensa bem, a falta de vontade logo é taxada de preguiça. O cansaço constante, é culpa da rotina pesada de trabalho. A perda de prazer naquelas coisas mais simples acaba passando batido. E essa sensação de estar só vivendo no automático virou praticamente o padrão da nossa sociedade, né? Quase todo mundo diz isso. Isoladamente, cada ponto desse parece inofensivo. Mas junta tudo. Juntos, eles formam toda a estrutura silenciosa dessa condição. E isso nos leva à próxima etapa, a batalha oculta e o contraste gigante entre o interior e o exterior. Isso ilustra perfeitamente o grande conflito de quem sofre com isso. Dá uma olhada. De um lado, a gente tem o sorriso, aquela manutenção constante de uma fachada super alegre, funcional, produzindo bem no trabalho, e muitas vezes a pessoa faz isso por puro medo de ser julgada ou até para não preocupar quem está em volta. Mas do outro lado, a gente tem batalhas intensíssimas acontecendo dentro da mente. Gente, a energia que a pessoa gasta para manter esse sorriso no rosto enquanto o lado de dentro está em guerra é uma coisa surreal de tão desgastante. É literalmente uma performance diária que esgota todas as reservas emocionais da pessoa. Avançando um pouco mais, o peso do isolamento, que é, sem dúvida, a maior ilusão da mente. Chegamos na parte mais desafiadora da nossa análise. O terapeuta deixa claro nessa citação que o sofrimento age como um grande enganador. Ele praticamente planta 3 crenças horríveis na cabeça da pessoa. Primeiro, a ilusão de que nada vai melhorar nunca. Segundo, a ilusão de que a pessoa é um fardo, um peso para todo mundo ao redor. E terceiro, a ilusão de que ela tem que passar por tudo isso completamente sozinha. Essas armadilhas servem para uma coisa só: afastar o indivíduo da conexão humana, que é exatamente o que poderia ajudar a curar. Mas tem saída, e a gente entra agora na seção O Caminho do Acolhimento, encontrando cuidado e escuta. Tem sim um jeito de quebrar de vez esse ciclo de silêncio e solidão. O ambiente da psicanálise e todo esse cuidado promovido pelo terapeuta Elton Oliveira, tudo isso funciona como um espaço totalmente seguro. Ali, com o conhecimento certo e muito diálogo, a gente encontra o exato oposto do isolamento. É um lugar preparado onde aquele silêncio, que a gente comentou antes, finalmente ganha voz. Isso aqui é essencial, a gente precisa mudar a forma como enxerga a saúde mental. Tem muita gente que acha que aguentar tudo quieto é sinônimo de ser forte, né? Mas a realidade é que sofrer emocionalmente não tem absolutamente nada a ver com ser fraco. E olha só, pedir ajuda e ir atrás de um apoio profissional, isso exige uma coragem absurda. Quebrar essa barreira do isolamento não é uma derrota de jeito nenhum. É, na verdade, o primeiro e maior sinal de força e de vontade de ficar bem. E o processo de cura não é mágica, tá? Ele é bem estruturado. Como a gente pode ver, são 3 passos principais. Tudo começa com o acolhimento. É receber aquela pessoa de braços abertos, sem apontar o dedo, sem julgar. Depois vem a escuta, que não é só escutar as palavras, mas tentar entender de verdade aquela dor que não está sendo falada. E por fim, o cuidado.
a aplicação técnica e também super-humana que a psicanálise traz. A recuperação começa exatamente nesse instante, quando o sofrimento que estava lá escondidinho encontra esse apoio de verdade. Para fechar, como o próprio terapeuta lembra a gente, você não precisa carregar tudo sozinho. É uma frase simples, mas que desarma a maior armadilha que a mente pode criar. E com tudo isso que a gente conversou hoje, fica uma grande reflexão. Se os pedidos de socorro mais urgentes e desesperados podem ser totalmente silenciosos e invisíveis, como é que a gente vai escolher, observar e escutar as pessoas ao nosso redor a partir de hoje? Pensem nisso. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.